Boa noite, gente. Essa aula é a nossa primeira aula do segundo bimestre. A gente já está caminhando para o final do ano. É uma continuação da nossa última aula. E semana que vem a gente vai fazer um exercício avaliativo pelo Google Meet, provavelmente, sobre essa matéria, que ela é muito extensa, então a gente precisa fazer um exercício avaliativo para fixar. Lembrando, né, gente, que plágio a gente sabe que é proibido e que isso tem sanções. Então, não quero prejudicar ninguém, então me ajude a não prejudicar vocês. Na última aula a gente viu todos esses slides aqui, né, as diferenças da administração direta e indireta. Na aula de hoje a gente vai falar sobre os entes da administração indireta. A gente viu tudo isso aqui, vocês podem olhar lá no videozinho anterior e parou nesse slide. Então hoje a gente vai começar a falar sobre autarquia, que é um dos temas bastante cobrados dessa matéria. Bom, gente, o que é uma autarquia? Ela é uma pessoa jurídica de direito público, ela é criada por lei, ela não é autorizada. Quem são autorizados a gente já viu. As fundações públicas de direito privado, as empresas públicas, a sociedade de economia mista, elas são autorizadas por lei. Já a autarquia, ela é criada. Se eu colocar na prova de vocês como autorizado, tá errado. Com capacidade de auto-administração para o empenho de serviço público descentralizado, mediante controle administrativo exercido nos limites da lei. Um exemplo de autarquia é o INSS e o SAAI. Bom, gente, o que a gente tem que lembrar sobre a autarquia? Ela é pessoa jurídica de direito público. Ela é criada por lei, ela não é autorizada. Ela tem auto-administração, mas ela passa pelo controle administrativo. Ela não tem uma autonomia absoluta. Beleza? Então vamos lá. Fundação pública. Gente, muita gente confunde isso aqui bastante. Vamos prestar atenção. A fundação, ela é instituída pelo poder público com patrimônio total ou parcialmente público, ou seja, um pouco pode ser público, um pouco pode ser privado. Ela tem personalidade jurídica de direito público ou privado e destinado por lei ao desempenho de atividades do Estado de ordem social com capacidade de autoadministração mediante controle da administração pública nos limites da lei. A FUNAI e o IBGE é uma fundação pública. Então, o que a gente tem que lembrar da fundação pública? Sobre o patrimônio. Pode ser totalmente ou parcialmente público. A personalidade jurídica é de direito público ou privado, depende. Ela tem capacidade de auto-administração, mas também passa pelo controle da administração pública direta. Beleza? Empresa pública. Vamos lá. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito privado. Já vou adiantar. Caixa Econômica Federal. Quem achou que era direito público? Não, a Caixa é de direito privado, com criação autorizada por lei. A criação dela ela é autorizada, ela não é criada por lei. E com patrimônio próprio, cujo capital social é integralmente detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios. Ademais, desde que a maioria do capital votante permaneça em propriedade do ente público, será admitida no capital da empresa pública a participação de outras pessoas jurídicas de direito público interno, bem como de entidades da administração indireta da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Bom, gente, o maior exemplo disso é a Caixa e o Correio. São empresas públicas. Ao contrário do que muita gente pensa, a personalidade jurídica é de direito privado. E eles têm patrimônio próprio. E o capital social dela é detido pela União, pelos estados, pelo Distrito Federal e pelos municípios, ou seja, pela administração direta. Beleza? Exemplos clássicos, Caixa e Correio. Sociedade de Economia Mista. É a entidade dotada de personalidade jurídica de direito
privado. Lembrando que o Banco do Brasil é uma sociedade de economia mista. A Caixa é de direito público, o Banco do Brasil é de, como a gente viu aqui, a Caixa é de direito privado, e o Banco do Brasil também é de direito privado. A gente sempre pensa assim que Caixa, né, Banco do Brasil, empresas, né, do povo, mas não. A personalidade jurídica é de direito privado. A criação dela é autorizada por lei, sobre a forma de sociedade anônima. Ela não pode ser, por exemplo, uma limitada, cujas ações do direito e voto pertencem à sua maioria à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos municípios ou à entidade da administração indireta. Bom, gente, o que eu tenho que lembrar sobre a sociedade de economia mista? Que ela é de direito privado, que ela é autorizada por lei e ela só pode ser SA. Vocês estudaram lá em direito empresarial os tipos societários. E o que quer dizer que o Banco do Brasil, que o Banco do Nordeste, que a Eletrobras, que a Petrobras é uma SA? O que isso tem a ver com a gente? Que se eu quiser, eu posso comprar ações da Petrobras, eu posso comprar ações do Banco do Brasil, que, entre aspas, eu também vou ser dona dessa empresa. Porém, a maioria das ações tem que pertencer à administração direta. Beleza? Vamos ler a apostila que eu veio para vocês. Nessa linha, as autarquias representam basicamente um braço, um prolongamento da administração direta, uma vez que possuem natureza de direito público e podem realizar atividades típicas de Estado. O SAI, ele não realiza uma atividade típica do Estado? Então, portanto, as autarquias podem atuar de forma semelhante à administração centralizada, a administração direta, também chamada, porém com maior autonomia e especialização dada sua própria personalidade jurídica. Com efeito, anota-se que é comum chamar as autarquias de serviço público personificado, justamente porque são criadas por meio de descentralização de um serviço público específico, o qual é atribuída a personalidade jurídica própria. Por exemplo, o INSS é uma autarquia criada para realizar atividades relacionadas ao serviço de previdência social. Vocês lembram que a gente falou sobre a previdência social? Não é uma coisa típica do poder público? Mas o INSS, ele presta serviços de previdência social, mas ele é uma autarquia, porque foi delegado a ele essa função. Por outro lado, as fundações públicas, que a gente viu aqui, essas fundações, FUNAI e IBGE, representam patrimônio personificado. Isso porque as fundações são criadas a partir de um patrimônio a qual é dada a personalidade jurídica específica. Por exemplo, uma prefeitura, eu coloquei esse exemplo para ficar mais claro, poderia pegar um prédio e equipamentos de um hospital público e dar-lhe sua própria personalidade jurídica, criando uma fundação pública para gerir o hospital de forma descentralizada, porque ele teria aquele patrimônio próprio para fundar aquela fundação. Lembra-se ainda que as fundações podem ter personalidade de direito público ou de direito privado. No primeiro caso, do direito público, elas são, na verdade, espécies de autarquia, ao ponto de serem chamadas de autarquias fundacionais ou fundações autárquicas, porque ela é de direito público, gente? Por fim, as empresas públicas e as sociedades de economia mista são criadas para atuar na exploração de atividade econômica. Para que vocês lembrarem de empresa pública, sociedade de economia mista, vocês vão lembrar do banco. Quando fala em banco, você lembra de quê? De dinheiro. Ou na prestação de serviços públicos, tipo a Eletrobras, podendo atuar em um regime muito parecido com o aplicado na iniciativa privada. Lembra-se, ademais, que a Constituição Federal dispõe que as empresas públicas e as sociedades de economia mista que atuarem na exploração de atividade econômica deverão se sujeitar
ao regime jurídico próprio das empresas privadas, inclusive quanto aos direitos e obrigações civis, comerciais, trabalhistas e tributários. Um ponto que aparece muito em prova trata das diferenças entre as empresas públicas e a sociedade de economia mista. Na verdade, tais entidades possuem muito mais semelhanças do que diferenças. Porém, elas se diferenciam basicamente por 2 pontos que veremos que no âmbito federal são 3 diferenças. Vamos lá. Primeiro ponto. As empresas públicas somente admitem capital público. Vamos voltar lá. Quem são empresas públicas, gente? Caixa Econômica, Correio, vamos pensar. A Caixa Econômica, Correio, somente admite capital público. Ao passo que a Sociedade de Economia Mista, quem que é, gente? Sociedade de Economia Mista. Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Eletrobras, admite a conjugação de capital público e privado, desde que o ente instituidor mantenha a maior parte do capital votante. Beleza? Então, quando vocês pensam, só para facilitar, Caixa, empresa pública, só pode ter capital público. Sociedade de Economia Mista, Petrobras, Banco do Brasil, pode ter essa mistura de capital público e privado, desde que a maioria esteja com os entes públicos, União, Estado, Município, Distrito Federal. Beleza? 2. As empresas públicas. Quem são empresas públicas, gente? Vamos falar. Tem que fazer assim para vocês decorar. Caixa e Correio. Os exemplos. As empresas públicas podem ser constituídas sob qualquer forma prevista em direito. Se ela quiser ser uma limitada, ela pode ser. Se a Caixa pudesse ser limitada, ela seria. Se o Correio pudesse ser limitada, ela seria. Enquanto a Sociedade de Economia Mista admite apenas a forma de SA, Sociedade Anônima. Se eu colocar na prova, dando um exemplo, a Caixa Econômica pode ser uma SA? A Caixa Econômica é o que, gente? Uma empresa pública. Ela pode ser uma SA? Pode, né? Porque ela pode ser constituída sob qualquer forma em direito admitida. Agora, se eu colocar... O Banco do Brasil pode ser uma limitada? Não, né, gente? Porque ela só pode ser uma SA. Aqui a gente tem um quadrinho que eu coloquei sobre a composição do capital da empresa pública. Tem que ser totalmente público. Quem que é empresa pública, gente? Vamos lá. Quem que é empresa pública? Caixa e Correio. Como que funciona a composição do capital da Caixa e do Correio? Tem que ser totalmente público. Agora, no caso da Sociedade de Economia Mista, vamos voltar lá. Quem que é Sociedade de Economia Mista? Petrobras, Banco do Brasil, Banco do Nordeste e Eletrobras. Como que é a composição de capital da Sociedade de Economia Mista? Pode ser público e privado. Pode ter essa mistura. No que diz respeito à forma jurídica, a empresa pública pode ser qualquer forma admitida em direito, qualquer uma que ela quiser. Quem que é a empresa pública, gente? 2 exemplos de empresa pública. Caixa e Correio. E vocês têm que decorar, pra vocês não esquecer, pra vocês não confundir. Então, a Caixa e o Correio pode escolher se ela quer ser uma SA, se ela quer ser uma limitada. Já a Sociedade de Economia Mista, quem que é uma Sociedade de Economia Mista que a gente mais conhece? Petrobras e Banco do Brasil, as mais conhecidas, Banco do Nordeste, Eletrobras, a Sociedade de Economia Mista. Como que será a forma jurídica? Somente SA. O Banco do Brasil, a Petrobras, não tem escolha. Eles têm que ser SA. E se a gente quiser ser sócio do Banco do Brasil da Petrobras, é só comprar uma ação aqui da empresa. Beleza? Bom, gente, eu vou parar por aqui. Eu peço para vocês lerem a apostila, porque lá também tem mais detalhes. Às vezes eu esqueci de alguma coisa. É muito ruim essa aula online assim, porque a gente não tem interação. Então, pode ter deixado alguma coisa passar na apostila. E a gente vai fazer um exercício avaliativo dessa matéria na próxima aula.
Beleza? Qualquer dúvida me chama.